Saudações, aqui é o Projeto Verdade Revelada, trazendo uma nova revelação para você. Hoje vamos falar um pouco sobre os rituais maçônicos no meio das igrejas cristãs evangélicas. É muito contraditório, aparentemente, falar que existe rituais ocultos e simbologia ocultista no meio das religiões evangélicas. Mas infelizmente, como você vai ver nessas ilustrações, esses rituais estão muito presentes e infelizmente enganando muitos cristãos sinceros que fazem com pureza de coração, pensando estar prestando um serviço ao Criador e ao seu Filho. O primeiro deles que podemos observar é a arquitetura dos templos. Os templos, que são o local de adoração, o local onde se realiza o culto em honra ao Criador e a Jesus, seu Filho. Aí você vê como o triângulo é comum nas fachadas desses templos, tanto das lojas maçônicas como dos templos evangélicos. E aí você vê o destaque para o templo da Igreja Universal. Observe também que as colunas são muito comuns em todos esses templos e lojas maçônicas. São 4 colunas geralmente, e algumas destacam 2 colunas no meio. Aqui você observa um ritual de inauguração de um templo. No nosso lado esquerdo você tem os maçons reunidos, e ali está o local cavado e já cimentado, onde é colocado ali supostamente um livro sagrado. Eles dizem que é uma Bíblia, mas nós sabemos que é na verdade o livro Morais e Dogmas do grão-mestre Albert Pike, maçom influente no século XIX, e inclusive planejou 3 guerras mundiais e que é um expoente desse meio ocultista. Mas do lado direito você vê uma cerimônia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa cerimônia é a cerimônia da pedra fundamental. Eles têm uma Bíblia na mão e colocam naquela base ali de cimento para poder oferecer esse templo a Deus. Mas observe que ambos os rituais são os mesmos, e isso não consta em parte alguma das Escrituras, até porque o Salvador jamais ordenou seus discípulos a construírem templos. Aí você vê o juramento da maçonaria no lado esquerdo, que inclusive ele implica em a morte para aqueles que exporem os segredos e revelarem aquilo que deveria ser mantido em sigilo no meio dessa ordem. Aí do lado você vê um líder evangélico colocando sua mão sobre a Bíblia como uma espécie de juramento. Isso é muito comum também nos Estados Unidos, principalmente nas cortes legislativas, nos tribunais, onde eles fazem juramentos e põem a mão em cima da Bíblia. Isso é estritamente maçom. Nós não temos em lugar nenhum das Escrituras uma ordenança para fazer juramento pondo a mão na Bíblia. Isso é pagão. E na verdade o Messias diz que nós não devemos jurar por nada sagrado. É o que está no livro de Mateus, capítulo 5. Bem, aqui você vê uma ordem da maçonaria que é principalmente composta de escoteiros. Você vê que os escoteiros mirins são uma das camadas da pirâmide que compõe todo um sistema de irmandade maçônica em todo o mundo, principalmente oriundos do rito escocês, que é prevalentemente, em sua maioria, protestantes ou evangélicos. Aqui do lado direito você vê um grupo de jovens chamado Clube de Desbravadores, na sua ordem unida, onde eles estão ali praticando a escoteria, que vem da maçonaria, e poucos deles sabem disso. Infelizmente, eles são investidos, eles fazem juramento, fazem o cumprimento também, né, a saudação Maranata, que é um símbolo, um cumprimento maçom, onde também existem graus e colações de graus e uma série de simbolismos
que claramente remetem à maçonaria. Aqui você também vê um funeral maçom. Um ritual bastante comum entre os maçons era colocar esse pilar do lado, que na verdade é um obelisco em homenagem ao Deus Sol, muito comum nesse meio. E aqui do lado você vê o funeral de um importante líder adventista com um obelisco, mostrando aí a conexão com a maçonaria. É triste, queridos, observar tudo isso no meio evangélico, que aparentemente seria uma opção para longe de todo o paganismo católico romano, como nós vemos claramente. Mas, infelizmente, há este ocultismo velado no meio evangélico protestante. Toda uma simbologia que você observa remetendo ao triângulo, a essa coroa com a cruz de Malta, e aí você vê a torre, os cavaleiros, a rosa cruz. Tudo isso são símbolos demoníacos que permearam o seio cristão. E infelizmente para muitos é algo comum e algo sem relevância, mas para o Criador importa, e muito. Porque como lemos nas Escrituras, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre o Salvador e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo do Criador com os ídolos? Porque vós sois o templo do Eterno vivente. Como o Eterno disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso saí do meio deles, apartai-vos, diz Adonai, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Querido, existe muito mais velado e oculto no meio das denominações. Líderes maçons, programações maçons oferecidas a Satã. E você que tem essa luz, agora esse entendimento, tem que sair de tudo isso. Corra, fuja de lá, porque o Eterno promete receber como filho. Estaremos apresentando a você mais vídeos sobre as verdadeiras raízes da nossa fé hebraica. Estaremos falando sobre o plano do Criador para restaurar seu povo de Israel, e você deve fazer parte do povo de Israel. Que a graça e a paz do Altíssimo esteja contigo em nome de seu Filho. E para receber atualizações do nosso canal, clica em inscreva-se. Também vá na engrenagem e selecione o item enviar para mim todas as notificações deste canal e salvar está pronto. Para ajudar com esse trabalho, clique em gostei sempre e compartilhe.